quarta-feira, 21 de janeiro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show. Falar sobre a rodada de ontem, né, cara? Boa rodada, hein? Boa rodada na terça-feira. Muito jogo bom pra gente falar hoje. Phoenix Suns vencendo Filadélfia no retorno de Jalen Green. A gente teve o clássico texano entre Houston e Spurs. Ótimo jogo, né? Viradaço de Houston. Tivemos o Jazz também virando pra cima de Minnesota. Keontae George fazendo chover, né? Lakers vencendo Denver. Grande atuação defensiva do Lakers, sim, defensiva. A defesa do Lakers brilhou. O Luka resolveu no ataque, jogaço do Luka. O que mais a gente teve? A gente teve Toronto vencendo Warriors na volta de Kuminga. Ressuscitaram o Jonathan Kuminga. Enfim, rolou bastante coisa, muito assunto pra gente falar hoje. Então, já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, que é sempre muito importante, ajuda demais no crescimento do projeto. E vamos lá, né, cara? Roda a vinhetinha. Ah, não se esqueça de usar o cupom SWISH10 na Centauro, Centauro parceira aqui do canal. Usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante 10% de desconto, tá? 10% de desconto se o produto for vendido e entregue pela Centauro. Importante você se atentar nisso. Na Centauro você encontra de tudo. Tênis de assinatura, né? Você que gosta de colecionar igual eu, tem várias opções. Tênis normais, assim, para você jogar aquele seu basquete do dia a dia. Tênis de corrida, você acha meia, você acha camisa, você acha jerseys da NBA, camisas personalizadas de times da NBA, né, as famosas camisas casuais, acha produtos de todos os esportes, natação, enfim. Na Centauro tem de tudo, E usando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% nas suas compras em produtos vendidos e entregues pela brilhante e maravilhosa Centauro. Centauro, obrigado pela parceria. Vamos embora aqui então para a edição de hoje. Roda a vinhetinha. E na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem. Fechou? Bora! Beleza, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Põe na tela, latino. Beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar falando sobre Phoenix Suns e Philadelphia 76ers. Mais uma vitória do gigante de Arizona. Vitória por 116-110, né? Um jogo que Phoenix quase deixou escapar, né? Ali no final. O time se complicou um pouquinho no final do jogo, mas conseguiu segurar a vitória, garantiu a vitória no back-to-back. Phoenix Suns chegando à sua 13ª vitória fora de casa na temporada, já superando a marca do ano passado. O ano passado inteiro, Phoenix venceu 12 fora de casa. Nessa temporada, com 44 jogos, já venceu 13, né, longe dos seus domínios, e 27 no geral. Uma temporada incrível de Phoenix, que teve, né, como sua grande notícia de ontem, o retorno de Jalen Green. Depois de meses afastado por lesão, Jalen Green voltou ontem e voltou bem, cara. Foi um bom jogo dele, claramente fora de ritmo ainda, vai demorar um pouquinho para ele pegar no tranco. Mas mostrou coisa boa, fez um bom terceiro quarto. Gostei do Jalen Green, né? Um jogador que vai agregar muito esse time do Phoenix, né? Um time, né, que tem um coletivo muito forte, uma defesa muito boa e que precisa de um pouco mais de talento no ataque, né? Precisa de mais shot creators. E o Jalen Green, ele entrega exatamente isso. É um ótimo shot creator, vai ajudar bastante ali o Devin Booker, que jogou muito bem ontem, 27 pontos pro Booker. Então, cara, eu tô bem animado mesmo com esse time do Phoenix. A Jalen Green tem tudo pra ajudar muito e tomara que ele fique saudável. Tomara que ele permaneça saudável, porque vai ajudar demais esse ótimo time do Phoenix Suns. Aí na sequência a gente teve o Bulls atropelando o Los Angeles Clippers, né? O Clippers
vindo de back-to-back, cheio de desfalque. Pô, era muito difícil o Clippers ganhar ontem. E o Bulls, se aproveitando disso, atropelou, né? Vitória acachapante, 138-110. Buzz Ellis e Kobe White liderando a equipe, né? Kobe White 27 pontos, 6 bolas de 3. Buzz Ellis 21 com 4 bolas de 3, né? A duplinha brilhou. Ayo Sumo, Trey Jones e Vucevic foram outros que foram muito bem, né? Os três passando ali dos 15 pontos. Kevin Huerter e Jalen Smith passaram dos 10, foram bem também. Então foi uma vitória maravilhosa de Chicago, que vai ter a volta do Giddey hoje, né? Giddey volta hoje de lesão. Então, expectativa bem boa aí para as próximas semanas de Chicago. Que é um time inconsistente pra caramba, mas que de vez em quando entrega uma atuação dessa, né? É um time que começou muito bem a temporada, agora tá passando por um momento de oscilação. Mas é um time que tem talento. Tem talento e com a volta de Josh Giddey, as coisas tendem a melhorar por lá, né? Pelo menos é a expectativa. E sobre o Clippers não tem muito o que criticar não, cara. É o time mais quente da NBA no momento. Vinha de um jogo duro ontem, um jogo cansativo, cheio de desfalque. Era muito difícil ganhar ontem. Então, eu passo pano pro Clipão. Aí a gente teve o clássico texano entre Houston e San Antonio, o jogo lá no Toyota Center. Um jogo que demorou meia hora a mais para começar, né? Por conta da cesta, né? Cesta lá do ginásio tava torta. Demoraram meia hora para arrumar. Né? Fudendo com o brasileiro. Né? Fudendo com o trabalhador, que teve que ficar acordado até 1h da manhã para ver o jogo. Mas enfim, acontece, né? A NBA é foda. A NBA não tem a mínima preocupação com horários, né? É muito foda. Mas enfim, demorou, mas quando a bola subiu, a gente viu um jogo muito bom, né? Um jogo onde San Antonio começou muito bem, né? Com o Julian Champagne ali on fire no perímetro e a defesa fazendo ali um bom trabalho. O San Antonio chegou a abrir 16 de vantagem. Só que assim como aconteceu contra Minnesota e contra o Knicks na final da Copa da NBA, San Antonio não soube fechar o jogo, né? Não soube fechar, não conseguiu matar o jogo quando teve a chance e foi punido, né? Houston soube punir com o Şengün, com o Kevin Durant e principalmente com o Reed Sheppard, que foi o grande nome da vitória, né? O Reed Sheppard foi o cestinha de Houston ontem com 21 pontos e o que ele fez no segundo tempo foi gigantesco, né? Com bolas de 3, com infiltrações, com roubo de bola, com toco, presente em todos os lugares da quadra, sabe, botando fogo na partida, chamando a torcida para o jogo. Foi um segundo tempo incrível do Reed Sheppard. Simplesmente 12 dos 29 pontos de Houston no quarto período foram dele, né? E aí, aliado a isso, teve a defesa de Houston anulando o Wembanyama, que no segundo tempo só conseguiu marcar 2 pontos. Não acertou nada no segundo tempo inteiro o Wembanyama. Castle, Fox também foram muito bem marcados. E aí uma vantagem que era de 16, rapidamente ali no quarto período, evaporou e virou uma derrota por 111-106. Então, mais um jogo que San Antonio pipoca, né? E uma vitória maiúscula para Houston, viradaça contra o segundo da conferência, um rival, né? Então, uma vitória para dar moral e uma vitória que deixa claro a necessidade que o Reed Sheppard tem de ser titular desse time, cara. Tipo, só não faz sentido ele não ser titular. Não existem motivos plausíveis para ele não ser titular desse time, cara. O moleque joga bem. O moleque tem características que esse time titular carece muito, que é playmaker, arremesso. Tudo que Houston precisa, o Reed Sheppard entrega. Sempre que ele tá em quadra, o ataque de Houston melhora. Ele comete erros? Comete, porque é um menino novo. O Reed Sheppard, ele é basicamente um calouro. Ele quase não jogou ano passado. Sabe? Essa dá pra dizer que é a temporada de calouro dele. Então ele vai errar, vai cometer um errinho aqui ou ali. Mas, velho, mano, é nítido que esse time melhora com o Reed Sheppard. E ontem ficou claro isso de novo. Só não fica claro pro Doka, que mantém ele no banco, que vira e mexe, termina o jogo com ele tendo menos minutos que o Didi Davidson. Foda, cara. Foda. Mas eu tenho a esperança
que depois de ontem o Udoka vai botar a mãozinha na consciência e vai falar, pô, velho, vou parar de ser burro e vou usar o moleque como titular. Não é possível, cara. Não é possível que depois de ontem ele vai continuar com o Rich Shepard como reserva. Não faz sentido. Não faz sentido. Se o VanVleet estivesse jogando, aí beleza. Aí faria sentido o Rich Shepard vir do banco. Sem ter o VanVleet, com o time implorando por um playmaker, implorando por alguém capaz de criar o próprio arremesso para ajudar Duran e Şengün, não faz sentido usar o Rich Shepard como reserva, mano. Tem que usar ele como titular. Tem que usar como titular. Ontem jogou pra caralho, o Şengün também jogou pra caralho, 20 pontos, 3 rebotes, 9 assistências, deitando pra cima do Embi. Essa é a grande verdade, né? Puxando aqui as stats, Alperen Şengün marcando o Embi, limitou o Embi a 0 de 6 no field goal, tá? Şengün sendo marcado pelo Embi, 3 de 3, 6 pontos, né? Jogou pra caralho. O Şengün deitou pra cima do Embi. Şengün que normalmente performa bem contra o Wembanyama, né? O Wembanyama tem dificuldades para lidar com o turco, né? Bastante dificuldades. O Embi contra Houston tem médias de só 18 pontos e 44% de true shooting, o que pro Embi é muito pouco, né? Então, temos aí uma paternidade, talvez? Não sei. Mas o Embi costuma ter dificuldade contra Houston. Ontem foi um jogo horrível do Embi, especialmente o segundo tempo, né? 2 pontos com 1 de 11 no field goal. Horroroso o jogo dele no segundo tempo. E aí, com o Embi bem marcado e com o Fox e Castle também muito mal, mérito também da defesa de Houston, San Antonio não foi capaz de vencer, né? Houston chega a 26 vitórias, San Antonio a 14 derrotas. Outro time que virou ontem foi o Jazz, né? O Jazz buscou a virada contra Minnesota, né? Keyonte George com mais um jogo espetacular de 43 pontos, temporada incrível de Keyonte George, incrível, né? Uma pena, né? Ele tá escondido lá em Utah, muita gente não vê os jogos dele, mas quem vê sabe que o moleque é diferente. O moleque joga pra caralho, a temporada dele é surreal. E ontem, cara, que atuação, mano. Que atuação brilhante. Claro que ele não foi o único responsável pela virada, né? O Yusuf Nurkic, por exemplo, meteu-lhe um triple-double, filho. 16 pontos, 18 rebotes e 10 assistências. Jogou pra caralho o Nurkic. O Nurkic que se encontrou em Utah, né? Depois de dar errado lá em Phoenix e tal, cara, se encontrou, né? Vem sendo muito bem utilizado pelo Will Hardy, né? O trabalho dele ali no topo do aro, potencializando o Keyonte George, Ace Bailey, trabalhando em handoffs, vem sendo bem positivo. Outro que se aproveita muito do Yusuf Nurkic é o Markkanen, né? O Markkanen também se aproveita muito da presença do Nurkic. É um bom passador, é um bom playmaker. Então ele vem dando muito certo. E ontem fez um puta jogo. Ace Bailey jogou muito bem também. O melhor jogo dele na temporada. Foram 20 pontos pro novato, sendo fundamental pra virada também. Então foi um puta jogo do Jazz, baita virada, baita resultado. E Minnesota, né, cara? Mais uma pipocada em Minnesota. Porra! Brincadeira, tomaram 43-26 no quarto período. Foda, hein, Minnesota? Aí é complicado, hein? 17ª derrota do Wolves, 15ª vitória do Jazz. E o Keyonte George é craque. Craque de bola, Keyonte George. Sou fã do moleque. Muito bola. Aí a gente teve o Heat vencendo o Sacramento num grande jogo de Bam Adebayo, né? O oscilante Bam Adebayo entregou um jogo muito bom depois de uma atuação patética na última rodada. Meteu 130-117, né? O Miami Heat. Bela atuação ofensiva de Miami. Adebayo 25.7 rebotes, foi muito bem. Boa vitória do Heat, né? 23-21 de campanha agora. E Sacramento, que teve o Russell Westbrook jogando muito bem, meteu 22 pontos. Sofreu sua 32ª derrota, tá? Bom resultado de Miami. Boa atuação de Bam Adebayo. Aí a gente teve o Golden State jogando o seu primeiro jogo pós-lesão de Jimmy Butler, né? Um clima ruim lá no Chase Center, né? A torcida meio quieta, aquele climinha meio que de velório. E o resultado, no fim, né, não ajudou a melhorar o clima, né? Derrota por 145-127 para Toronto. Toronto começou assim, amassando, né, cara? Toronto foi pro intervalo com 70 pontos marcados.
Entendeu? Foi pro intervalo com o jogo resolvido. No segundo tempo, o Golden State conseguiu dar uma reagida, muito por conta de Jonathan Kuminga, que finalmente jogou, né, depois de 2 meses sem jogar. Kuminga teve a oportunidade por conta da lesão do Butler. E jogou bem, cara. Kuminga fez um ótimo jogo. Ótimo jogo mesmo do Kuminga. Kuminga terminou a partida com 20 pontos, 5 rebotes, 2 assistências, né, dando energia ali pro time, sendo agressivo ali no garrafão, pressionando o garrafão, o que era o serviço do Butler, né? O Butler, o principal benefício que o Warriors tinha de ter o Butler era de ter um cara capaz de pressionar o aro, de ir pro lance livre, de cavar a falta. O Jimmy Butler, segundo o ESPN Stats Info, sofria ou cavava faltas em 28,5% dos seus drives. Né? Só a critério de comparação, o Shea, né, que a galera adora chamar de cavador de falta, faz isso em 21% só. Né? O Butler, ele sofria faltas em mais de 20% dos pick and rolls que ele executava e em jogadas de isolation. Então, era um cara muito importante nessa pressão ao aro, nessa minada de faltas do adversário. E o Kuminga fez isso ontem. Né? O Kuminga fez bastante isso ontem. Não vou dizer que o Kuminga pode suprir a ausência do Butler, porque ele não pode. Porque o Butler é muito melhor jogador que o Kuminga. E também porque o Kuminga vai ser trocado daqui a algumas semanas. Isso é óbvio. Mas ontem ele fez esse trabalho de pressão ao aro. O Warriors conseguiu ali dar uma respirada no jogo. Respirada não é a palavra. Deu uma reagida no jogo, mas em nenhum momento teve chance real de virar. A vantagem que o Raptors construiu no primeiro tempo era muito grande. E aí bastou o Raptors encaixar algumas boas jogadinhas ali no final para matar o jogo de vez. Immanuel Quickley teve a sua melhor atuação da carreira. 40 pontos e 10 assistências para o Quickley, com 11 de 13 no field goal e 7 de 8 para 3 pontos. Uma atuação brilhante do Quickley. Quickley ontem, ele meteu o jogo de 40 pontos mais eficiente da história da NBA. 112% de true shooting. Jogaço histórico do Quickley. E um atropelo de Toronto. Né? O Warriors já sofre sua primeira derrota após a lesão do Butler. E sei lá, cara. Eu realmente acho que o Warriors deve ir pra playoff. Acho que vai conseguir uma vaguinha no playoff, mas sinceramente, a lesão do Butler condenou a temporada do Warriors. Eu acho que condenou, sinceramente. A ver o que vai fazer com o Kuminga, né? Talvez o que pode, né, o positivo que o Warriors pode tirar dessa lesão do Butler é a valorização do Kuminga, né? Talvez agora, com o Kuminga jogando e tal, talvez mais times demonstrem interesse nele e talvez o Warriors consiga uma troca melhor por ele, né? Porque uma coisa é você trocar o Kuminga sem ele jogar. Outra coisa é você trocar o Kuminga com ele jogando e jogando bem como jogou ontem. Então, se tem algo de positivo que o Warriors pode tirar do jogo de ontem e pode tirar dessa lesão do Butler, é o Kuminga, que ontem jogou muito bem e que tende a ter mais minutos, já que, né, não tem outro jogador no elenco do Warriors que faça esse trabalho de infiltração, de drives que o Butler fazia. O Kuminga é o único no elenco com essa característica. Então, vamos ver se o Steve Kerr vai continuar usando o Kuminga também, né? Porque tem esse ponto, mas eu acho que vai acabar usando até pra realmente valorizar o moleque, pensando numa troca aí em fevereiro. Inclusive, as informações são de que Kings e Dallas seguem sendo os únicos interessados no Kuminga. Vamos ver se outros times aparecem a partir de agora, que ele deve começar a jogar mais. E pra encerrar a rodada, pra encerrar o vídeo, encerrar é foda, a gente teve o Lakers vencendo o Denver, né? Lakers vencendo o Denver fora de casa, né? De virada, né? Depois do primeiro tempo onde Denver amassou ali com o Jamal Murray. O Lakers conseguiu se impor no segundo tempo. A defesa apareceu bem no segundo tempo. Sim, a defesa do Lakers apareceu bem. E ofensivamente o coletivo apareceu, claro, liderado pelo Luka, que meteu um triple-double de 38 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Jogou pra caralho. Mas o LeBron também apareceu, né? Jackson Hayes, Marcus Smart. O time teve ali um coletivo aparecendo.
E com um grande segundo tempo nos dois lados da quadra, o Lakers conseguiu a virada, conseguiu a vitória, 115-107. Lakers chega à sua 26ª vitória na temporada. E, cara, ótimos sinais nesse jogo, viu? Excelentes sinais. Claro que é importante contextualizar que pegou um Denver sem Nikola Jokic, sem Cam Johnson, sem Christian Brown. É um Denver desfalcado, show. Mas é um Denver que mesmo com esses desfalques, tava ganhando de geral. E o Denver jogava em casa. Então é uma vitória que eu, pelo menos, dou valor, principalmente pela questão defensiva no segundo tempo, cara. Pra mim esse é o grande ponto da vitória de ontem. O Luka jogou pra caralho, beleza, mas isso vem acontecendo. O que não vem acontecendo no Lakers é a defesa aparecer. Ontem apareceu. Assim como apareceu também no quarto período contra Toronto. Então, talvez exista um mundo onde o Lakers comece a defender melhor agora. Claro, não sei se isso vai acontecer, se foram casos isolados, né? Mas, cara, ontem o esforço defensivo, o engajamento defensivo do Lakers foi muito maior do que vinha sendo nos outros jogos. Então, o Lakers sabe defender. Esse é o ponto. Os caras sabem defender. Só que muitas vezes eles não querem. Ontem eles quiseram. E fizeram o que fizeram. Pra mim, o grande termômetro da defesa do Lakers de ontem foi o Jamal Murray. Jamal Murray terminou o primeiro tempo com 26 pontos e terminou o jogo com 28. Ou seja, no segundo tempo inteiro, Jamal Murray não fez nada. Foi anulado. E ele tentou, tá? Ele tentou, não é como se ele tivesse se ausentado do jogo. Não, ele tentou. Só que a defesa do Lakers foi muito bem. Então, sei lá, cara. Eu, se fosse torcedor do Lakers, eu teria esperança, né? Vendo o que o time fez ontem, eu teria esperança dessa defesa ser melhor. Obviamente que não tem como se iludir e achar que agora o Lakers vai defender igual o Oklahoma. Não vai. Mas pode defender melhor, cara. Se eles tiverem o engajamento que tiveram ontem nos outros jogos, dá pra gente esperar um Lakers melhor defensivamente. E aí um Lakers defendendo um pouquinho melhor, o nível sobe muito, porque o ataque vai produzir. Com o Luka, com o LeBron, com o Reeves voltando daqui a pouco, o ataque vai produzir bem. Né? E aí tendo uma defesa minimamente eficiente, dá pra esse time sonhar com coisa melhor. Não tô falando de título, pelo amor de Deus. Não. Mas dá pra sonhar com uma posição um pouquinho melhor, né? Com um avanço um pouquinho maior no playoff, porque com a defesa que o Lakers tinha, na verdade, a defesa que o Lakers tem, né? Que ontem foi... A gente ainda trata ontem como exceção. Com a defesa que o Lakers tem, cara, assim, eu vejo o Lakers no máximo passando na primeira rodada. No máximo, tá? Com uma defesa um pouquinho melhor, já muda um pouco de figura. Aí dá pra sonhar com um segundo round mais equilibrado, um segundo round mais pegado. Dependendo do confronto, dá até pra ganhar, se bobear. Mas pra isso a defesa tem que jogar igual jogou ontem no segundo tempo. E o problema é esse, é manter. É manter. Outra opção é ir atrás de defensores melhores na trade deadline, mas aí o Pelinka vai ter que trabalhar. E aí é difícil fazer o homem levantar da sua cama, né? A cama do Pelinka deve ser muito boa, porque ele fica a temporada inteira lá, né, cara? Então deve ser uma puta cama. E fazer ele levantar da cama pra trabalhar é um parto. Então, já que o Pelinka não vai trabalhar, tem que resolver com os que tem lá. E ontem deu pra ver que dá pra resolver um pouquinho com os caras que tem. É esforçar, é dedicar. E aí eu vou perguntar uma coisa. Será que o fato do nosso Dominator não ter jogado ontem, ter jogado só 15 minutos, contribuiu pra isso? Porque você gostando ou não de Jackson Hayes, é fato que ele é muito mais esforçado na defesa do que o Eita. Né? E você ter um cara como o Eita na defesa é ruim. Primeiro porque ele é um defensor ruim, ponto. Mas é ruim porque ele acaba
frustrando os outros jogadores, né? É frustrante você ter um cara como o Eitan protegendo seu garrafão. Porque ele tá sempre dormindo, tá sempre desatento, isso te frustra. O Jackson Reyes, querendo ou não, ele tá toda hora ali, mano, na vontade. Ele erra bastante porque ele é ruim. Ele é ruim, tecnicamente. Mas ele é esforçado. Então, será que não é hora do J.J. Redick tomar a decisão de bancar o Eitan e começar os jogos com o Reyes? Não tô falando de tirar o Eitan da rotação, porque em termos de talento, o Eitan é muito mais talentoso que o Reyes. Mas talvez dar mais minutos para quem tem mostrado mais esforço. Botar o esforço acima da qualidade. Por exemplo, Drew Time, né? Ou Time, ainda não aprendi a pronunciar o nome do cidadão. Tecnicamente, cara, ele é pior do que Laravia, do que Gabe Vincent. Ele é muito pior que Hashimura. Mas na vontade, ele tá muito... ontem mesmo, ele mostrou muito mais vontade do que Hashimura e Gabe. Então será que não é o momento do J.J. Redick olhar e falar, pô, mano, eu não vou ganhar reforço. Eu vou ficar com esses ruins. Mano, eu vou priorizar o ruim esforçado ao ruim preguiçoso. De ruim pra ruim, fica com o ruim que é esforçado. Entendeu? O Gabe é ruim. E é um ruim preguiçoso. Drew Time é ruim, mas é um ruim esforçado. Usa o ruim esforçado. O Eitan é ruim na defesa. Péssimo. Preguiçoso. O Reyes é ruim também, mas é um ruim esforçado. Usa mais o Reyes. Talvez essa seja a chave. Entendeu? Enfim. Ontem a defesa funcionou. É nítido que a defesa foi bem. Negar isso é loucura. E o Lakers venceu. Grande vitória. Ah, mas pegou o Denver sem Jokic. Beleza, irmão. Óbvio que com o Jokic o jogo seria outro. Né? Com o Jokic eu acho que o Denver teria ganhado fácil. Tá? Teria ganhado fácil. Mas, mano, Denver vem ganhando sem o Jokic também. Vem jogando bem sem o Jokic. E o Lakers foi lá e ganhou. Tem mérito, tem que ser elogiado. E a defesa, sim, apresentou melhora no jogo de ontem. É isso. Gente, sobre a rodada de ontem é isso, tá? Não tem nenhuma notícia pra comentar, então vou encerrar a edição de hoje por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado, né, por estar presente em mais uma edição. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo, tá? Hoje tem pós-jogo. Pelo menos eu acho que vai ter pós-jogo. Né? Se bem que eu tô precisando dar uma descansada, né? Que nos últimos dias foi foda. Ai, como sofre o youtuber. Gente, eu sou youtuber, mas eu canso também, porra. Caralho. Você acha que é fácil ficar acordado até 4 da manhã todo dia? Porra. É foda. Mas se pau eu apareço aqui pra falar sobre esse Thunder e Bucks, né? Que vai ser o grande jogo da rodada. Pelo menos a expectativa é que seja. Talvez eu apareça aqui pra falar sobre. Se o Thunder perder, eu não vou vir não, tá? Me ajuda também, né? Pô, brincadeira. Mas enfim, talvez a gente se veja na madrugada. Se não, a gente se vê amanhã com o Switch TV Show aí, falando sobre todos os jogos do dia, tá bom? Obrigado pela sua audiência, valeu, beijo e tchau, galera. Falou!